Oi. Eu já pensei em fazer esse vídeo de várias formas, mas eu vi a oportunidade agora e eu faço do jeito que dá. Vou falar um pouco sobre o ano de 2020 pra mim. Em 2020, eu engravidei Theodoro, em janeiro. Recebi positivo que estava grávida. Mal sabia eu como seria o ano. Em 2020, em janeiro mesmo, depois de saber que ele estava grávida, que eu estava grávida, depois de saber que eu estava grávida, com 9 semanas eu tive um sangramento. Aí fui para o hospital e graças a Deus estava tudo certo. Não sabia eu que isso era nada pra vista do que eu ia passar. Ainda em fevereiro descobrimos uma pandemia. Vamos lá. Meu pré-natal, que era pra eu estar indo, acabou que eu não fui por conta da pandemia. Eu tava muito cansada, sabia que eu tinha problema cardíaco, mas eu pensei que o cansaço era normal da gravidez. Mas eu tava cansada como se eu tivesse com 9 meses de gestação. Em casa, inchando, as pernas inchadas. E chegou uma época que eu não conseguia mais dormir. Eu dormia sentada no sofá. E quando eu dormia na cama, eu tinha crise de repente, sem ar, boca roxa. E tinha crise que eu fazia cocô nas calças, de tão grave que era. Meu marido não dormia mais, porque eu acordava de madrugada com essa crise e tinha de correr para o banheiro. Nisso, já era abril. Já estava com quase 4 meses de gestação. Eu me lembro até o dia, a data que eu fui, foi dia 22 de abril. Minha vizinha disse assim, vamos para o hospital. Eu tava muito inchada, as pernas muito inchadas. E tendo essas crises de falta de ar muito grande. E estávamos em período de pandemia, Covid. Fui pro hospital, chegou lá, a médica disse, não, tem de levar ela direto pra emergência do hospital. Fiquei lá no oxigênio. Aí a enfermeira disse, você tem 2 opções. Ou a gente leva você para um hospital em Caruaru e deixa você lá, na porta, e você é atendido. Ou a gente faz uma chamada de emergência e você vai para o hospital que aparece lá na chamada. Aí, na segunda opção, eles iam me deixar lá e tudo direitinho. Na primeira, não, só ia me deixar de frente do hospital em Caruaru e eu que me virasse. Eu digo, eu não tô ficando doida, né? A segunda opção. Aí pronto, fui pra Recife. Chegando lá, fui pra triagem. Quando desci da ambulância, já botaram aquela maquininha na minha cabeça pra ver se eu tava com febre ou não. Deus é tão bom que eu não tava com febre. Foi a minha sorte. Ainda fui pra triagem de Covid. E quando chegou lá, eu expliquei que eu tinha problema cardíaco. Por isso que eu estava cansando e sem ar. E eles viram quando eu tava com febre e eu tava gestante. Aí quando eu cheguei lá, a médica disse, realmente, isso não deve, eu acho que isso não é o Covid, mas sim por conta do problema cardíaco. Aí fui para esse hospital, que nesse hospital tem ala de gestante, tem para quem tem problema cardíaco, eu não sei se tem mais alguma coisa. Mas tem várias opções, vamos dizer assim. Aí fui para a parte da cardiopatia, para aquele problema cardíaco. Passei por uma médica, cardiologista, de plantão. Os enfermeiros morrendo de medo, dizendo que eu tava com Covid. Aí, uma enfermeira fez um eletro em mim e viram que realmente meu coração estava descompensado. E fui para uma sala, junto com a minha cunhada. Achando eu que ia ficar nessa sala. Depois de 1 hora, acho que 1 hora e pouco. Aí disseram, não, você vai pra UTI. Quando cheguei na UTI, vários anjos, né? Aqueles médicos são anjos. Me examinaram tudo, me colocaram no oxigênio, fizeram toda a bateria de exame. Constataram que eu tava com água no pulmão já. E passei 1 semana na UTI.
O inchaço melhorou mais, que eu tava muito inchado. E fiquei tomando remédio para o problema cardíaco. Vários medicamentos para inchaço. Injeção todo dia, para não ter trombose, né? No caso do problema cardíaco, o corpo se modifica bastante. Aí depois disso, fiquei internada na ala de alto risco de gestante por várias semanas, né? Aí, no final de maio, o cardiologista que é obstetra, que me acompanha, pediu pra eu ir pra casa porque estava achando muito perigoso ficar no hospital e eu estava estável com a medicação. Eu não passei 15 dias em casa porque eu passava muito mal. Teve um dia que a crise foi tão grande, ninguém dormia, na realidade, na casa que eu estava, lá em Recife, da minha mãe adotiva, ninguém dormia, com medo de eu passar muito mal. Aí teve um dia que meu irmão adotivo foi me levar pro hospital. E Deus atomou que ele também trabalhava no nosso hospital, o que facilitava bastante algumas informações que a gente poderia ter. Fui pro hospital e o médico me acompanhava e disse assim: olha, você vai ser encaminhado para outro hospital que só é do coração. Eu tô evitando falar nomes de hospital e de médicos. Vocês vão entender por quê. Aí depois de alguns dias fui para esse outro hospital. Chegando lá, fiz um eco com um cardiologista que é especialista só de eco, porque eles queriam que eu fizesse um procedimento para desentupir só alguma veia que estaria entupida, desobstruir a principal, para que eu pudesse ter a gestação pelo menos até as 37 semanas. Isso já era na segunda semana de junho. Para que eu chegasse pelo menos às... Como eu tava falando, acabei sendo internada de novo num hospital. Aí numa segunda-feira, na terça, fui para o outro hospital para fazer exames. Aliás, fui numa terça, aí dormi lá, aí eu tô pensando assim porque faz 3 anos, né, que isso aconteceu. Aí no outro dia fiz exame sobre o resultado. O resultado foi que eu não podia fazer nenhum procedimento na veia, porque minha válvula cardíaca principal estava calcificada e que eu tinha de fazer e tinha algumas vezes entupidas, e que eu tinha a aórtica e que tinha de fazer cirurgia do coração de todo jeito. Aí uma das médicas foi lá avisar isso e disse que eu ia voltar para o outro hospital que eu estava, que é de gestante também, que eu ia fazer lá por conta que eu estava grávida e que provavelmente meu filho não ia sobreviver e que eu era nova para planejar e ter outro filho. Aí meu marido estava do meu lado, começou a chorar e eu não, assim, me abalei mais nem tanto. Eu me abalei mais quando eu cheguei no outro hospital e outro médico falou comigo e disse que eu teria que fazer de todo jeito a troca de válvula grávida no dia 11 de junho, que era numa quinta-feira. O feriado, se eu não me engano, ou é véspera dia da cardiopatia congênita, que é o meu caso, que é quando você nasce com problema cardíaco, que eu teria de fazer a cirurgia do coração e que tinha possibilidade ou não de meu filho sobreviver. E se tivesse que escolher entre eu e meu filho, ia me escolher porque eu tinha mais chance de sobreviver. Nessa época eu estava com cerca de 26 a 28 semanas de gestação. Aí fui na quinta-feira, bem cedinho, acho que era 7 horas da manhã, pro bloco cirúrgico. Desse dia já fui pra a UTI, ser internada lá. Aí fui fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia cardíaca, entrei em trabalho de parto. Colocaram vários... Depois que eu fiz a cirurgia, né, graças a Deus a cirurgia deu certo.
Depois eu entrei em trabalho de parto, colocaram vasos comprimidos. Você fica um pouco dopada, não lembro muito bem. Eu só lembro de um dia, no sábado, a médica colocando comprimido em mim, para eu não parir. E dizendo que ela também colocou esse comprimido. Porque a gravidez dela era de risco e que a dela tinha dado certo. Nisso, graças a Deus, eu não tive Teodoro nesse momento. E a cirurgia ocorreu tudo bem. Os médicos chegaram lá na UTI e disseram que o meu menino tinha de se chamar Victório. Porque, graças a Deus, a cirurgia cardíaca tinha dado certo. Nisso, eu passei o período, entubada, sem poder alimentar, depois desentubar, aquele processo todo de quem faz cirurgia com anestesia geral tem. Depois de um tempo, eu saí de lá, fui para a parte da cardiologia, depois fui para o alto risco de gestante, porque na cardiologia eu já tinha feito a cirurgia e graças a Deus tinha dado certo na medida do possível. E antes disso, eu ainda fui outra vez para a parte da cardiologia, porque o médico me achou muito cansada. Mas graças a Deus estava tudo certinho. Depois, quando fez o eco, estava tudo certo. Porque eles fazem o eco na UTI mesmo, que é a UTI coronário. E fui para a parte das gestantes de alto risco. E por coincidência, tinha umas enfermeiras tirando foto das gestantes. Eu tirei também. Quem quiser ver lá no meu Instagram, tá lá. As fotos, eu magra, só o dente e o bucho. eu parei muito magra. Aí nisso, pensei que tava tudo certo. Fui pra casa em Paulista, Acho que era julho já. Final de junho pra julho. E fiquei lá, tomando medicação. E toda semana, quando precisava, ia para o acompanhamento com o cardiologista. E depois comecei o pré-natal no hospital que eu estava também, para ir lá. Só que a minha cirurgia cardíaca começou a infeccionar. Começou a formar um que eles chamam de granuloma. Quem quiser, purulento, quem quiser pesquisar o que é uma bola de pus. E só crescia. Fui para o cirurgião. O cirurgião disse que era superficial. Ele deu o dedo lá, dentro, o sangue pingou. Só que ele disse que era superficial, porque eu não estava sentindo nada. Aparentemente, era superficial. Nisso, eu esperei. Aí, com 37 semanas de gestação, fizeram exame TEL, nada de pegar peso. E eu com essa infecção. Com 30 no dia que eu completei, foi dia 28 de agosto, foi o dia que Theo nasceu. Eu não sei se eu completei 38 semanas, acho que foi 38 semanas, né? Eu completei 38 semanas, ou foi 39 semanas. Não sei ao certo. Numa terça-feira, um médico me internou no hospital. E na sexta eu fiz uma cesárea. Quando chegou lá para fazer a cesárea, o médico não queria fazer, porque fazia pouco tempo que eu tinha feito uma cirurgia cardíaca. Que essa cirurgia estava infeccionada. E que fazia quase 3 meses que eu tinha feito um eco. E que era... Olha, o que apareceu de coisa para não fazer a cirurgia apareceu. Mas, graças a Deus, o cardiologista clínico, que eles chamam, que é o que fica sem ser nas cirurgias. Tem um cirurgião e tem um clínico. O clínico tem encaminhado um cirurgião para quando eu fosse fazer a cirurgia, se desse alguma complicação, ele tá lá. Ele convenceu aos outros médicos a fazer a cirurgia, porque disse que poderia fazer, que eu estava bem. Aí fez a cirurgia, a cesárea, tive Teodoro, graças a Deus. Nesse mesmo momento eu fui pra a UTI. Oi, meu amor. Te amo. Nesse mesmo momento fui pra a UTI. E Theo foi pra UCI, porque Theo nasceu... Passei acho que uma hora comigo, nasceu normal, não tinha problema respiratório, não tinha nada, só tinha baixo peso. Ele nasceu com 1,742 kg. Aí eu passei a noite
porque Theo nasceu à tarde, 3h30 da tarde, 3h40, mais ou menos. Aí passei a noite da sexta e o dia no sábado. No sábado, o cardiologista clínico que me acompanhou, que eu agradeço muito a ele, passou esse ano todinho, praticamente o ano 2020 todinho me acompanhando. Ele foi me visitar, viu que eu tava bem, percebeu que eu tava um pouco abatida, mas provavelmente foi por conta da cirurgia, mas eu tava bem. Aí ele disse assim, eu vou lhe dar alta, você tá bem, lá para o fim da tarde, dependendo do que os médicos falaram, você vai estar de alta. Dito e feito, umas 5 horas da tarde desci para a ala de quem pariu, né? Nos andares lá de quem já teve filho. Fui para lá, consegui o telefone, liguei para os meus familiares que levou minha cunhada para ficar comigo. Lá onde fica as puérperas, né? Quem tem filho. E Theo tava na UCI. Aí nesse dia mesmo eu desci pra UCI, toda cirurgiada. Com a infecção aqui, lá pra UCI. Aí quando chegou lá, a enfermeira disse, era pra você ter vindo de cadeira de roda. Você tá muito debilitada. Eu tive Teodoro com 37 quilos. 37 quilos eu tive Teodoro. Aí pronto, passei uma semana pra lá e pra cá, tirando leite. Naquele processo de quem tem filho ou baixo peso ou prematuro sabe como é. Depois disso, depois de uma semana, tudo direitinho, minha cesárea cicatrizou tudo direitinho. A obstetra disse que já liberava. E o cardiologista estava decidindo se eu ia fazer a cirurgia. Por conta da infecção, a cirurgia para abrir de novo. A parte cirúrgica dessa parte aqui, né? Do coração, se eu ia abrir de novo logo, ou se eu ia demorar os 6 meses, que era o período pós-parto, né? Pra poder abrir de novo. Aí a médica disse, olha, por mim, a parte obstétrica, ela tá liberada. Vocês que sabem aí, vocês que resolvam. Tiveram uma reunião lá, resolveram que ia fazer logo. E graças a Deus foi permissão divina. Por quê? Essa minha cirurgia, a infecção não era superficial. Essa infecção já estava atingindo o osso da coluna. Abriram. Quando abriu, eles tinham colocado um tubo pequenininho lá. Eu não sei o que fizeram, deram, acho que mais anestesia. Eu tive de tomar sangue, eu nem lembro que eu tomei sangue. Eu só descobri que eu tomei sangue porque chegou lá uma pessoa que é do banco de sangue perguntando se eu estava bem. Para vocês terem ideia, antes de você fazer uma cirurgia, você tem de mobilizar uma quantidade de sangue, porque se precisar, tem. Eu precisei quase nada de sangue para a cirurgia cardíaca e gastei quase o resto no final do ano, quando eu fiz de novo a reabertura dessa cirurgia. Passei quase 2 meses com a cirurgia cardíaca aberta por conta da infecção. Teodoro, depois de 15 dias, teve alta. Ficou na casa da minha mãe adotiva com a minha cunhada. E meu marido teve de ir para Recife para ficar comigo, porque eu ia ficar com a cirurgia aberta. A cirurgia ficou aberta usando que eles chamam de curativo a vácuo. Tudo isso vocês podem pesquisar na internet. Esse curativo a vácuo, se eu não me engano, é de carvão aditivado. É um negócio assim que você bota um carvão. E é uma máquina que fica chupando sua secreção. Aí ficava chupando a secreção, né? A infecção. Aí quando foi com quase 2 meses, se eu não me engano, posso estar errado de datas, né? Toda semana eu ia para o bloco cirúrgico durante, acho que 2 semanas, porque toda semana eu tinha que trocar o curativo. 2 semanas eu fui pro bloco cirúrgico, ia diminuindo, né? Fui pro bloco cirúrgico para fazer a troca desse curativo, para levar a anestesia. Só que depois, se eu fosse pro bloco cirúrgico, ia demorar muito, e não podia demorar por conta da infecção. Aí o que aconteceu foi que eu tive de fazer troca de curativo a ponto cru. Quer dizer que eu sentia como se estivesse rasgando a carne, assim. Trocando curativo. Isso por quase 2 meses. Se eu não me engano. Acho que por data eu tô perdida. Eu só sei que depois desse período o médico colocou uns ferros. Acho que dá pra ver aqui um pouco, aqui, ó, tá vendo a marca desses ferros? Uns ferros pra tentar fechar a cirurgia cardíaca.
E ele conseguiu fechar. Depois que tirou os ferros, aí eu ainda passei todo o resto de 2020, a cada uma vez por semana, com a enfermeira de ferida crônica, que ela também estava me acompanhando. Fui pra lá e fiquei com ela, indo até, se eu não me engano, fevereiro. Se eu não me engano, 10 de março foi o dia que eu tive, ou foi 10 de fevereiro, de março, que eu tive cirurgia, ou que eu tive alta dessa enfermeira. Ela disse, tudo ok, vai cicatrizar, e graças a Deus cicatrizou, mas assim ficava acompanhando pelo WhatsApp. Voltei pra casa, Teodoro já tava com 3 meses, 4, agosto, setembro, outubro, novembro, mas já, antes do Natal eu vim pra cá, para ele conhecer todo mundo, e depois voltei para Recife de novo até esse tratamento acabar da cirurgia. E voltei a trabalhar normalmente. Aí você se pergunta, por que, Sibeli, você está contando essa história? Eu estou contando por quê? Porque muitas vezes a gente acaba se queixando da vida e se queixando muito dos problemas. Mas eu creio que todo problema, o que seja, e a solução que seja, todo problema tem uma solução. A gente tem de focar não no problema, a gente tem de focar na solução. O meu problema estava com problema cardíaco, estava com criança na barriga. Se eu fosse simplesmente só chorar e ficar triste, não ia solucionar o problema. O que é que eu fiz? Eu fui atrás da solução. Através da fé, através de orações, através de forças de familiares, de amigos, graças a Deus eu consegui. E você também, independente do que você está passando, você vai conseguir da melhor forma que Deus achar para a sua vida. Amém? Cheiro.